dar um abraço à família Bezerra, a todos vocês. Eu já estive em outra oportunidade aqui em dezembro, participando das comemorações da casa, e eu senti um acolhimento muito grande. Então, eu me sinto muito feliz pelo convite, por retornar à casa, por ser convidada para vir falar com vocês, conversar um pouquinho, trazer os meus entendimentos sobre a doutrina. E o tema reservado para hoje, Lei de Sociedade, Laços de Família, é um tema que eu já abordei numa palestra na minha casa no mês de novembro. E eu estou revisitando esse tema. Acredito que eu tenho que aprender algo que eu não aprendi. Ou melhor, hoje a minha visão sobre esse estudo é diferente ou vem em complementação àquilo que eu já falei em novembro. Porque eu já amadureci, já mudei de lá para cá, de novembro para cá, eu já enxergo de outra forma, passei por algumas experiências, e que essas experiências me fazem enxergar de outra forma esse estudo. Então, para a gente perceber que nós estamos em constante evolução. Nós não estamos estacionados, faz parte da lei. Aliás, a gente vai falar da lei de sociedade, A lei de sociedade está no Livro dos Espíritos, no livro 3º, porque o Livro dos Espíritos é dividido em livros, em 4 livros. E a lei da sociedade está no livro 3º, que trata das leis morais. E eu falei que nós estamos em constante progresso. O progresso é uma lei também moral, é uma lei divina, é uma lei natural, assim como a lei de sociedade. Então todos nós estamos sujeitos a essas leis de Deus. Deus não criou a lei para mim especificamente ou para outro, não. As leis existem e todos nós estamos subordinados a elas, indistintamente. Então, nós devemos caminhar, estamos cientes, através dos nossos estudos, que essas leis nos regem a nossa vida. E o que a gente vive aqui é uma parte pequena, de uma vida muito maior, muito mais ampla. Principalmente quando se fala de família. A gente enxerga a nossa família aqui um círculo pequeno, pai, mãe, filhos, tios, avós, primos, mas a nossa família é muito maior. Aqui é simplesmente uma parte do que a nossa família é constituída. A nossa família, a família universal, ela é muito maior, porque nós temos a família espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, é falado sobre essa família espiritual. Então nós nos agrupamos em família no plano espiritual por afinidades, por simpatias, pelas mesmas tendências, pelas mesmas inclinações. Então nós formamos grupos lá. E aí nós programamos evoluir juntos. Então, uma parte dessa família espiritual reencarna, não toda ela. Reencarna por quê? Porque tem o compromisso de progredir juntos, uns auxiliando os outros. Outra parte permanece na espiritualidade, mas eles não estão lá, eles estão nos acompanhando, torcendo por nós. Então, por isso nós não estamos sós. Nós somos uma parcela de uma família maior, essa família espiritual. Então, quando a gente abre os olhos para perceber, poxa, existe realmente todo um mecanismo, porque nós, quando reencarnamos, nós estamos sujeitos a todas essas leis, mas nós também passamos por um planejamento reencarnatório. Amigos nossos espirituais nos ajudaram a programar a nossa existência aqui na Terra. Ajudaram a constituir o nosso corpo físico para os nossos desafios. Recentemente eu descobri que eu tenho
alguns problemas cardíacos, né? Mas que já vem desde que eu nasci. Então eu entendi que eu me vim, né, com essas dificuldades porque eu planejei, ou porque amigos espirituais planejaram para que eu viesse com essas dificuldades, que até então não me prejudicam, mas eu descobri em exames, né? Então, o olhar da gente começa a mudar a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, que nos traz informações sobre a reencarnação, sobre os nossos desafios, da proposta que nós temos de vir aqui para aprender constantemente, para superar dificuldades, para afinizar com pessoas, restabelecer laços que foram rompidos em existências anteriores. Então nós temos uma infinidade de desafios e de compromissos conosco, que cabe a nós ampliar essa visão e muitas vezes entender que os desafios que nós enfrentamos na família são desafios necessários para a nossa evolução. Então nós temos a possibilidade de reencarnar, né? Em lares compostos com espíritos que são simpáticos a nós, mas também nós temos a possibilidade de reencarnar em lares estranhos. Por quê? Porque houve a necessidade. No planejamento foi identificada a necessidade desse aprendizado em lar estranho com espíritos que não são afins, para a gente ter uma outra forma de aprendizado. Porque os mais adiantados ajudam os menos adiantados. Essa é a lei, né? A lei da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Então, aqueles que estão mais adiantados, mais à frente, ajudam aqueles que estão um pouco mais retardatados. E esses acabam aprendendo quando veem, né? Quando convivem, quando observam. Quem aqui não pode dizer: nossa, na minha família tem uma pessoa que destoa totalmente, né? Tem que ter uma pessoa problemática, uma pessoa que não se afiniza com ninguém, que briga com todo mundo, que tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. Essa pessoa veio para aprender conosco. Então a gente tem que melhorar, ampliar a nossa visão para enxergar esse desafio, porque é um desafio para a própria pessoa que está, de repente, provavelmente, né, num lar estranho a ela, mas necessário para o seu aprendizado, e também é uma prova para aqueles que se propõem a ajudar essa pessoa na caminhada. É difícil? É difícil. Muitas vezes a gente gostaria de abrir a cabeça da pessoa, colocar as coisas lá dentro para que ela não passe, mas não é a opção dela. Mas aí, estudando esse tema, eu percebi, se a pessoa escolher caminho diferente do proposto, não quer dizer que houve uma falha, né, na família. Quer dizer que a pessoa escolheu um outro caminho. Então, tudo está certo. Nem sempre as pessoas aprendem isso pelo que a gente fala. As pessoas aprendem muito mais pelo que a gente exemplifica. Então, se a gente não deve parar e achar: poxa, eu falei, porque a pessoa não me ouviu, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela errou nisso, ela errou naquilo. Mas não. É uma semente que foi plantada. Ela escolheu um outro caminho. Ela tem a oportunidade de escolher. E se ela escolheu errar novamente, a escolha é dela. Ela vai ter o reajuste necessário em outra oportunidade. Mas o importante é que foram abertas as portas para o aprendizado. E esse aprendizado pode ser nosso também, né? A gente aprende doando, a gente aprende convivendo,
e a gente verifica situações que não nos cabem, que não devemos seguir. Esse é o importante da gente aprender com a doutrina dos Espíritos, né? Toda essa luz que se derrama sobre nós de aprendizado. Então, as leis de Deus, as leis são imutáveis. As leis do homem, elas mudam. Elas mudam com o passar do tempo. Teve uma época que a família só era reconhecida legalmente aqui no Brasil, em constituições federais antigas, né, 1946, a família só era reconhecida pelo casamento indissolúvel. Então, imaginemos que houve uma época que o casamento era indissolúvel, não tinha como ter a ruptura. Se duas pessoas se uniam, elas permaneciam unidas legalmente. E a família só era constituída a partir daquele vínculo do casamento. Então, conforme a sociedade vai progredindo, as relações afetivas vão se intensificando, os costumes vão mudando, as leis também acompanham, as leis do homem. Então, hoje, o casamento já não é indissolúvel. Nós temos a lei do divórcio, porque pessoas que não se identificam, muitas vezes as pessoas não se unem pelo laço do amor, ou se unem por outros laços infinitos de interesse, por exemplo. Então, por que manter unidas pessoas que não se dão bem? Né? Então, é o divórcio, que vem romper aquele laço, aquele casamento. A família também não é mais aquela família. Existe a família tradicional, constituída pelo casamento, pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Mas existe a união estável daquelas pessoas que se unem sem o vínculo do registro civil. Existe a família monoparental, constituída por um único pai, uma mãe e os seus filhos. Então, existem várias formas de famílias. A família se ampliou, porque o que está por detrás é o vínculo afetivo. Porque antes do direito, a família não tinha registro civil. As pessoas se uniam, se agrupavam, e na antiguidade éramos grupos formados por pessoas com vínculos biológicos, mas os seus escravos também estavam inseridos na família, os escravos do líder. Então, todo esse grupo estava sujeito a um chefe, a um líder. Então, para nós percebermos que como a família vem sendo tratada em nossa sociedade pelas leis. Então, leis vêm, deixam de existir quando não fazem mais efeito, quando não representam mais a realidade nossa e vão embora. Então, as leis do homem, elas são adaptáveis aos costumes da sociedade. As leis de um país não são as mesmas leis de um outro país. Porque aquela sociedade tem costume diferente. Por isso que as leis do homem são passageiras e são cópias das leis divinas. Uma cópia muito tênue, mas são cópias. Mas elas estão em progresso. Na medida que o homem progride, as leis também acompanham esse progresso. Por isso que elas vão mudando. Então, tudo ao nosso redor concorre para o nosso progresso. Então, nós, enquanto pais, temos a responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos. Isso que está nesse capítulo que eu estou comentando, que é laços de família. Porque algumas pessoas creem, achar que o vínculo familiar é só para cuidar do material, é para cuidar da alimentação, da educação, do remédio, da vestimenta, da cama, dessas coisas que todos nós precisamos. Os nossos filhos são dependentes de nós desde o início. Todos nós precisamos desses cuidados. Mas não é só isso. Nós não temos filhos somente como provedores de recursos materiais. Nós temos filhos para avançar
vai para a questão moral. Porque acima de nós existe um Deus e as suas leis, e nós estamos subordinados a elas. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre a educação que nós temos com relação aos nossos filhos. Então, muitos acham que enxergam a educação somente como esse prisma material, mas não é. A educação nossa vai muito mais além. Nós temos a obrigação de apresentar Deus aos nossos filhos. Nós temos a obrigação de fazê-los compreender sobre a dimensão espiritual. De que esse momento aqui nosso é um momento passageiro. Nós chegamos, mas um dia nós partiremos. E o que nós levamos são as relações que nós construímos, são as afetividades que nós fortalecemos. Porque a partir do momento que a gente fortalece as nossas amizades, essas amizades, as amizades verdadeiras, os sentimentos sinceros, essas pessoas vão e se agrupam na nossa família espiritual. E a nossa família espiritual vai aumentando. Então nós estamos, como diz o Sr. Toninho da nossa casa lá na Bezerra, nós estamos inseridos no mundo espiritual. Não existe um mundo espiritual e um mundo material. Existe um mundo só. Existem dimensões. Nós, uma hora estamos numa dimensão espiritual, outra hora nós estamos numa dimensão material. Mas o mundo é único, porque eles se interpenetram. As realidades estão ali, juntas. Nós convivemos. Estamos ali, espíritos desencarnados e encarnados, convivemos no mesmo ambiente. Ou nós nos iludimos achando que ao desencarnar, vai lá para a espiritualidade. Onde que é essa espiritualidade? As esferas espirituais estão ao nosso redor. Muitos permanecem entre nós. Eu não sou de contar situação particular pessoal, mas eu acho que essa vem ao caso. Eu tenho uma filha só. A gente sempre trabalhou muito para que ela estudasse, fizesse o que ela tivesse vontade, se formasse no que ela quisesse. E eu sempre incentivei muito que ela buscasse esses seus objetivos. E ela fez um vestibular e passou, em Londrina, no Paraná. E aí nós ajudei a preparar, fiquei muito feliz com esse alcance do objetivo dela, fiquei muito feliz. A gente preparou tudo. E eu me lembro até hoje que no dia que eu fui levar ela no aeroporto, ela ia para lá, ela foi com a bagagem dela e segurando um ursinho de pelúcia nos braços. Muito insegura, Não sabia o que viria pela frente, mas ela era ali. Para mim ela ainda era uma criança, E aquele momento me fixei muito na memória, porque ela estava indo, segurando aquele ursinho, então eu enxerguei aquela menina ainda necessitada dos meus cuidados. Ela ia, mas eu estaria próxima, muito presente. E eu tinha a certeza que ela iria, passaria temporariamente um tempo lá, de formatura, e depois voltaria para casa. E assim eu fiquei por 5 anos, a certeza de que ela voltaria. E o tempo passou, nós estabelecemos contato, graças a Deus, não perdemos, vivemos uma época boa em que ela tinha a possibilidade de vir para casa regularmente, E ela vinha. Então a gente se falava pelo Skype, pela internet. E ela foi seguindo a vida dela, foi vivendo, foi amadurecendo, foi crescendo. Se formou, e aí ela, vou seguir meus estudos, vou fazer o mestrado. Aí prestou na faculdade, passou na Bahia, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Aí optou por Minas Gerais, de Londrina foi para Minas Gerais.
fez um mestrado, agora vai fazer doutorado, prestou, continuou em Minas Gerais. Isso já se vão 12 anos. E eu sei que ela foi fisicamente, mas que ela não vai voltar para ficar. Mesmo porque ela veio agora no final do ano, né, passar as festas, ela sempre vem passar as festas. Mas ela disse para mim, eu vou ficar pouco tempo, terça-feira agora eu estou voltando. Eu falei, fica mais um dia. Não, eu volto na terça. Ela é meio redutiva. Então, a gente prepara os filhos para que eles tenham autonomia. Porque educar é isso, né? A gente preparar e cuidar para que ele, aos pouquinhos, vão desenvolvendo autonomia para conseguir andar, para conseguir comer sozinho, para conseguir ir à escola, para conseguir se relacionar com os amiguinhos, para conseguir mais tarde trabalhar, né? Cuidar da própria vida. Então nós vamos educando os filhos para que eles tenham autonomia. E a autonomia é dar liberdade para eles alçarem o voo e seguir a vida deles. Mas a gente se apega, né? E acha que muitas vezes eles têm que estar ao nosso lado. Então eu acredito que esse foi um grande aprendizado para mim, na medida em que eu percebo que o projeto de vida dela, planejado espiritualmente, certamente, tem novos rumos. O vínculo afetivo nunca vai desaparecer, porque ele permanece ali. Mas a vida que ela escolheu foi outra, diferente do que eu imaginei. Vou dizer para vocês, é difícil? Né? É difícil. Mas, com a compreensão que a doutrina nos traz, a gente aceita com mais facilidade esses desafios da vida. Né? Nesse livro aqui, Boa Nova, Jesus, conversando com Simão Pedro, ele fala sobre amor e renúncia. E ele fala justamente disso. Né? E quando eu li esse livro, que eu gosto muito, li esse capítulo, ele me marcou bastante. Ele fala assim, para Simão Pedro, numa conversa. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Então, a nossa vida é muito mais do que isso. O reino do céu é a nossa vida espiritual. É muito mais amplo. É muito mais do que nós vivemos aqui. É muito mais do que nós enxergamos. E ele diz: a família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos desta edificação. Então, a família aqui, a realidade que a gente vive, está subordinada a esses imperativos de Deus, que quer o nosso progresso, que possibilita nós planejarmos a nossa reencarnação, de vir aqui com desafios vários, para superarmos e voltarmos vitoriosos. Porque todos nós estamos fadados ao progresso. Então, nós estamos sujeitos aos imperativos de Deus, de todo esse curso que movimenta a nossa vida. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário, se saiba suportar com sincero desprendimento. Essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a de viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância. Então, os filhos não são nossos, não são propriedades nossas. Aliás, ninguém é propriedade de ninguém. Todos nós temos o nosso caminhar e nós temos o livre-arbítrio para escolher. O importante é a educação que nós proporcionamos a eles.
É a base que nós asseguramos para que eles tenham uma boa vida lá fora, para que eles saibam conviver com o próximo. Podem cair? Podem, mas terão a sustentação para se levantar. É isso que importa, porque, como foi dito, os laços afetivos no Evangelho segundo o Espiritismo, os laços afetivos verdadeiros não se rompem jamais. A distância momentânea física não impede a aproximação entre nós, nem aqui, nem no plano espiritual, com aqueles nossos bem-amados que já se foram. Renunciar é preciso, porque nós vivemos renunciando a cada dia. Renunciando a um irmão, porque cada dia que passa nós estamos avançando mais na possibilidade do desencarne. Então nós temos que aprender a renunciar a essa separação momentânea, porque um dia nós nos reuniremos enquanto família espiritual, na parte espiritual, para ver o que nós conseguimos acertar, o que nós conseguimos ajustar, o que falta ainda fazermos, para planejarmos em conjunto mais vitórias, mais desafios, mais retornos à pátria, ao mundo físico. Família é muito mais além. E a gente tem que entender esse sentido amplo que Deus quer dar às nossas vidas. E para encerrar, eu trago aqui um relato do Divaldo Pereira Franco. Acredito que todos já conheçam Divaldo Pereira Franco. Divaldo conta no livro Vivências do Amor em Família, que são situações relatadas sobre a vida dele mesmo, com seus próprios familiares, com outras pessoas, mas ele relata muitas vivências. E tem uma passagem que é chamada Caminho. Divaldo diz que quando ele era criança, ele vivia procurando por algo que ele, no quintal, porque ele disse que na casa dele tinha um quintal muito grande, de capim, né? E ele vivia procurando ali algo, como se tivesse perdido algo, e nunca achava. Nunca achava. E mais tarde ele descobriu que o que ele procurava é um filho perdido em outra existência que foi raptado dele. E quando ele construiu a mansão do caminho e recebeu várias crianças, ele olhava nos olhos daquelas crianças para ver se identificava aquele filho que havia sido raptado dele em existência anterior. Mas ele nunca encontrou. Certa feita, no ano de 1988, ele foi para a Índia. Ele participava de alguns congressos, com os amigos, com um grupo de amigos, e ele ficou por volta de 30 dias lá na Índia. Então ele ia de táxi para o local, e depois voltava de táxi para o hotel. E nessa que ele chegou de táxi no primeiro dia, ele viu um menininho de rua, todo sujo, maltrapilho, que não tomava banho, orientar o motorista de táxi a deixar o carro em determinado local. E na saída, esse mesmo menino orientou o Divaldo e o grupo: peraí que eu vou buscar um táxi para o senhor. E foi e buscou. E isso foi acontecendo. Certa feita, esse menino, quando foi buscar o táxi, olhou para o Divaldo e teve aquele relance. E disse: eu amo o senhor. E o Divaldo quis pagar e falou: do senhor eu não quero nada. Dos outros eu aceito, mas do Senhor não. Eu quero o Senhor. E o Divaldo fala, pensou: nossa, esse menino foi bem treinado, porque assim ele ganha algumas gorjetas a mais. E assim foi, durante esse espaço de tempo. Até que um dia, esse menino, nessa sua jornada de pegar, arrumar um táxi para o Divaldo ir, falou para ele: do Senhor, reforçou: eu não quero nada, eu amo o Senhor, meu Pai. Só que ele falava inglês e o Divaldo também estava falando inglês com ele. E o inglês deles era muito ruim, tanto do Divaldo quanto da criança. Aí o Divaldo chamou alguém interno: o que esse menino está falando? Aí repetiu: do Senhor eu não quero nada, eu amo o Senhor, meu Pai. E aí Divaldo diz que naquele relance que
quis abraçá-lo, ele teve um retorno de memória e identificou efetivamente naquela criança aquele filho que havia sido raptado. E aí esse menino, eles se abraçaram, e aí esse menino falou: me leva com você, meu pai. Ele falou: não posso, meu filho, as leis não permitem que eu te leve, mas eu quero te dar um presente. E aí Divaldo levou ele para tomar banho. O menino vinha para tomar banho, comprou roupa. E aí começou a conversar com ele sobre o Espiritismo. E aí falou: eu vou deixar para você um livro. E deixou o Evangelho segundo o Espiritismo em inglês. Esse menino não sabia ler. E aí ele pegou o livro, abraçou de contra o peito e falou: não sei ler, pai, mas o meu coração vai ler. E Divaldo, no último dia, virou as costas e foi embora, porque ele falou: eu tinha problemas cardíacos, se eu me emocionasse muito, eu ia me sentir mal. E o menino ficou na calçada, sentado com o livro, abraçado ao peito. E Divaldo foi embora. Falou: mas antes eu vou deixar aqui o livro, meu telefone e meu endereço. Aí, passado um tempo, uma mulher liga, que é uma professora, do Divaldo, e fala, e conta a história, que encontrou aquele menino na calçada, com o livro abraçado de contra o peito, dizendo que o coração dele estava dentro. E aí ela começou a ler o livro para ele diariamente. Ele levou a irmã dele também a estudar o livro, o Evangelho. Essa mulher, ele levou mais outras crianças. Essa mulher começou a educar, a alfabetizá-los. E depois essa mulher resolveu ficar com os dois, criar esses dois na casa dela. E a partir daí, Divaldo começou a ter contato com eles. A mulher tinha colhido Tamil, e aí e Divaldo começou a ter contato. Mas chegou uma época que ele perdeu o contato. E passados anos, em 2005, ele estava numa conferência em Londres, ele olhou e viu um rapaz com uns 20 e poucos anos. Ao fundo, era Tamil, que veio assistir a palestra dele, que veio pela imprensa e foi assistir. E falou para ele: pai, eu hoje estou estudando direito aqui em Londres. E Tamil acompanhou Divaldo nas palestras, acompanhou outras vezes. E aí se tornaram amigos e se comunicam sempre. E Tamil falou para o Divaldo: pai, eu sei porque eu nasci na Índia. Eu tinha a missão de trazer o Espiritismo para quem não conhece. Então, amigos, assim, os laços afetivos são tantos e tão variadas situações, tão lindas, que se não houvesse a reencarnação possibilitando essa junção, de amor, de contato, de amor que permanece indestrutível. Divaldo, depois, com 60 anos de idade, foi quando ele localizou esse filho perdido em existências passadas. E se uniram juntos, estão, embora separados fisicamente, mas no coração, sempre próximos. Que felicidade, A vida nos proporciona momentos de desafios, mas momentos também de grande encontro conosco e com aqueles a quem amamos. Então, que essa vida em família possa ser proveitosa para nós, para os nossos, que o nosso olhar se amplie para sermos mais respeitosos, mais condescendentes, aceitarmos o outro como ele é, aceitarmos as suas escolhas, possibilitarmos o diálogo, vivermos com a fala, justamente para conhecermos o outro e expressarmos os nossos sentimentos. É difícil, o relacionamento, mas não é impossível a gente procurar ajustar. Então, que Jesus nos abençoe e seja conosco até sempre.